Então, tá. Então, equações diferenciais lineares, a gente já falou um pouquinho no final do grau A. Coeficientes constantes, a gente já vai ver o que é. Ordem N. Ordem N é quando eu tenho a minha maior derivada. A minha maior derivada é de ordem N, ou seja, derivada segunda, terceira, começa na segunda, terceira, quarta e assim por diante. Né? A gente viu semana passada que a ordem quarta não é o limite, né? Pode ver coisas maiores. Mas, enfim. O que é essa nossa equação diferencial, né? A equação diferencial linear de ordem n é uma equação diferencial que ela pode estar escrita nesse formato, onde eu tenho aqui, né, onde aqui eu tenho a derivada de ordem n, né, ou seja, a enésima derivada, né, e até a derivada de ordem zero, né, que seria a própria função. Então, essa expressão aqui, a gente diz que ela é uma expressão linear, né? Eu falei para vocês que essa história de linearidade sempre está ligado a poder escrever, né, uma matriz A vezes uma matriz X. Ou seja, eu posso ter uma matriz linha de Azinhos e uma matriz colunas de derivadas, né? Bom, e escrever na forma x igual a b está relacionado, né, com uma série de propriedades, né, que a gente já falou no grau A. E aí a gente pode chamar, então, de operador linear, ou seja, essa parte aqui, a gente chama isso de operador, né, que seria uma função de funções, né? E esse operador, então, preserva as propriedades da linearidade, né, que a gente viu, que é a soma e a multiplicação por escalar. Tá. Bom, então, nesse caso aqui, então aqui eu tenho um operador que é linear igual a uma f de x. Tá? F de x, esse f de x ele pode ser uma função ou ele pode ser um escalar. E repara que o y, como eu dizia antes, né, no slide anterior, o y ele pode ser, né, não, o y é a função incógnita, é quem nós queremos descobrir. E o x é a minha variável independente, ou seja, o x é sempre o eixo horizontal e o y é sempre o meu eixo vertical. Né? Ou seja, a função a variável dependente. Tá. Então, exemplos desse tipo de equação. Temos esses exemplos aqui. Este aqui é um exemplo de equação diferencial linear, né, de coeficientes constantes, ou seja, esses coeficientes aqui são constantes, são 5, 3 e 1. Esse daqui não é um coeficiente constante. Isso aqui não é constante, né? Esse aqui é de segunda ordem. Essa aqui é de primeira ordem. E essa aqui é de quarta ordem. Tá? Um exemplo de não linear, tá? Poderia ser y' mais xy na segunda. Isso aqui é altamente não linear. Nós temos aqui esse quadrado aqui, né? Como resolver isso? Bom, isso aqui é um fator de integração. Por exemplo, aqui, eu posso criar uma outra equação não linear, né? A derivada quarta mais xy, y, duas linhas, menos xy igual a zero. Altamente não linear. Né? Ou seja, tem um y vezes derivada segunda. Isso aí dá um trabalho sem tamanho. Né? Para resolver isso aqui, tem que... Olha, nem quero pensar. Esse monstrinho. Tá. Então, nosso objeto de trabalho é esse. Né? São essas equações lineares. Só que ainda tem uma simplificação mais legal ainda, que nós vamos trabalhar com coeficientes constantes, ou seja, dessas três equações diferenciais que eu apresentei aqui para vocês, essa equação aqui que a gente vai trabalhar. Essa aqui vocês trabalharam, isso aqui no grau A, ou seja, no grau A a gente resolveu todas as possibilidades, né,
que a gente poderia ter quando eu não tenho coeficiente constante, porque é uma equação de primeira ordem. Agora, uma equação de quarta ordem com um coeficiente não constante, mas isso aqui é linear, mas não constante, é um trabalho bem trabalhoso. Tá, beleza. Então, aonde é que a gente vê isso na engenharia? Né? Esse modelo de equação diferencial linear de segunda ordem, principalmente de segunda ordem, com coeficiente constante, é muito, né, tem muita saída, né, na engenharia. Então, a gente vai trabalhar aqui basicamente com dois modelos. O modelo massa-mola e o modelo do circuito elétrico RCL. Isso, o RCL. Então, no circuito RLC, no circuito RLC, né, no sistema massa-mola, no sistema vibratório, esse tipo de equação, vocês têm uma disciplina de vibrações mecânicas, que deve ser para o curso curso de engenharia mecânica. Né? Deve ter uma disciplina de vibrações, e a disciplina de vibrações gira em torno dessa equação diferencial aqui. Então, é um sistema onde eu tenho uma mola, onde eu tenho um amortecedor e eu tenho uma massa. Essa massa, ela é submetida a uma força, ela está paradinha, alguém vai lá e dá um tapa na massa e ela começa a vibrar, indo para frente e para trás. Né? E, então, esse movimento ele pode ser modelado por uma equação diferencial. Né? E essa modelagem por essa equação diferencial é feito, né, por um balanço de forças. Né? Ou seja, se eu vou ter a força da mola, né, a força, né, que a mola vai exercer, eu vou ter a força de amortecimento, o amortecimento também exerce uma força, e eu tenho a força externa. Né? Então, aqui é um balanço de força, né? E aqui tem um detalhe, né? Nós estamos considerando um movimento só numa direção, né? Porque a gente sabe que força é um vetor, né? Se eu estiver fazendo um movimento oblíquo, vocês sabem que essas equações vão ficar bem piores, né? Ou seja, nós estamos fazendo um movimento, por exemplo, só na direção de I ou só na direção de J. Né? Só em direção de X ou só na direção de Y. Agora, se eu estivesse fazendo um movimento aqui, vocês sabem que tudo fica mais difícil. Então, eu estou considerando o movimento só numa direção, para a gente não cair em problemas vetoriais. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho uma força resultante, né? Então, se eu pegar nessa direção aqui, né? Nessa direção, eu estou puxando. Então, se eu estou puxando para frente, a mola está puxando para trás, o amortecedor está puxando para trás. Né? Então, o que acontece? Do balanço de força, nós podemos ter o seguinte: a força F, que é essa força F, o módulo dela é esse aqui. O módulo da força da mola é a tal lei de Hooke, Kx. O módulo da força do amortecedor é Cx'. Né? Então, a força que o amortecedor exerce é proporcional à velocidade. Então, isso aqui é a velocidade. E a minha força resultante, né? A força resultante, a gente conhece o módulo da força resultante, é, na direção que nós estamos trabalhando, é massa vezes a aceleração na direção. Então, quem é a aceleração? A aceleração, a gente sabe que é a derivada segunda, né, do deslocamento. Então, como eu estou avaliando o deslocamento, meu x é deslocamento, então a aceleração é a derivada segunda do deslocamento. Tá? E aí, então, por isso que aparece esse x duas linhas. Esse x duas linhas é a minha derivada segunda do deslocamento, ou seja, a minha aceleração. E aí nós já temos uma equação diferencial, né? Bom, e aí nós temos uma equação diferencial de segunda ordem. Né? Essa equação diferencial aqui, a famosa equação do massa-mola. Essa equação diferencial, que é um balanço de força, né? Então, eu tenho a massa que eu estou envolvido,
Eu tenho a constante do amortecimento, eu tenho a constante da mola e eu tenho a força externa. Então, é uma equação diferencial linear, com coeficientes constantes, porque massa é constante, enquanto o movimento está andando, a massa não vai mudar, a constante da mola não vai mudar, a constante de amortecimento não vai mudar. A força pode mudar, sim, né? Mas eu estou olhando, quando eu falo em constante, eu falo só do meu lado esquerdo. Certo? Beleza. Então, essa aqui é a equação de massa-mola, né? Quando quem for fazer vibrações mecânicas vai se deparar com essa equação constantemente, né? A equação aqui sai... Dá para fazer chover com essa equação aqui, tá? Deixo lá para a disciplina, né? Mas aqui a gente vai resolver algumas coisinhas com ela. Outra situação, né, que aparece é quando eu tenho meu circuito RLC, né? Eu tinha falado RCL, RLC. E da lei de Kirchhoff, né, a gente sabe que, se eu estiver falando bobagem, alguém vai me corrigir, né, que aqui já não é muito a minha praia, que o potencial em cada um, né, o potencial no indutor tem que ser somado ao potencial no resistor e o potencial no capacitor, essa soma tem que ser zero. Né? Então, o que acontece? Então, a partir disso, nós vamos montar, a partir desse balanço, se monta a equação diferencial. Esse potencial pode ser zero ou, se eu não me engano, também pode ser alguma coisa, né? Porque eu tenho alguns exemplos onde isso aqui não é zero. Isso aqui pode ser, sei lá, outra coisa. Depois eu vou ver os exemplos ali que eu tenho, mas isso para outras aulas. E também para o trabalhinho de vocês, né? Porque seria bom que se não fosse zero, pudesse dar trabalho, né? E quando não é zero, dá trabalho. Então, o potencial no indutor é LD e DT, ou seja, uma derivada. O potencial no resistor é RI e o potencial no capacitor é Q sobre C. Bom, o que nós vamos modelar? Nós vamos modelar carga, né? A carga no circuito. A carga é DI dt, ou melhor, DQ dt, né? Ou seja, DQ dt substituindo, né? Ou seja, se eu sei que o I é DQ dt, então aonde tem I, eu vou colocar o DQ dt. Então aqui tem um I, DQ dt, aqui tem um I, aqui é DQ dt, né, professor? E aqui tem o Q, já fica ali. Então vamos arrumar aqui. Botava. Vamos arrumar aqui. Aqui. Então, a minha equação diferencial final é essa aqui, né? Onde eu tenho, então, uma derivada segunda, eu tenho, então, uma derivada primeira, né? E aqui eu não tenho termo sem derivada, mas que envolve a função de interesse. Então, aqui eu estou modelando a carga no tempo, né? Ou seja, eu vou ter tempo e aqui vai ter a carga. Tá, beleza. Então, é um outro exemplo aplicado na engenharia, onde eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes. Só que essa equação diferencial, ao contrário daquela que eu apresentei, ela tem uma peculiaridade. Ela é igual a zero. Né? E isso aqui também é uma outra nomenclatura que vem lá da álgebra linear, assim como dizer que algo é linear, que é a homogeneidade. Tudo que for, se eu posso escrever A vezes X e isso é igual a zero, eu digo que é homogêneo. E esse homogêneo tem algumas características, já vamos falar dela. Então, aqui, os exemplos aplicados na engenharia, né? Aqui o nosso lindo e velho massa-mola. Né? Aqui eu tenho o circuito RLC e aqui nós temos a viga. Nós já calculamos a viga, podemos calcular por aqui também a viga. Não sei se dá mais ou menos trabalho, a gente pode fazer, comparar nas próximas aulas. Enfim, então aqui tem 3 exemplos onde se apresenta, né, essas lindas equações diferenciais lineares
de ordem n com coeficientes constantes. Tá. Bom, como eu dizia para vocês, né,